Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos diariamente, mais ou menos 15 minutos, a terceira obra básica da doutrina espírita, doutrina codificada por Allan Kardec. O nome dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 17, Sede Perfeitos. Na parte final, que trata das instruções dos espíritos, ontem vimos uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, recebida em Paris, 1863, e ela tratou sobre a virtude. Hoje vamos ver uma mensagem do mesmo espírito, sim, François Nicolas Madeleine. Ele foi cardeal Morlot. Foi recebido em Paris, na mesma cidade, no mesmo ano da anterior, 1863. O título dessa mensagem, que está no item 9 do capítulo 17, Os superiores e os inferiores. E aqui tratamos de questões puramente no extrato social. Aqueles que têm autoridade e aqueles que estão subordinados aos que têm autoridade, certo? Uma prova para ambos no que diz respeito a usar dessa autoridade para a construção do bem geral e não para o seu bem egoístico apenas, e também para aquele que se encontra subordinado, saber colaborar na construção do bem geral, estando então sob a autoridade desse irmão em humanidade. Então vejamos o que nos diz o espírito do cardeal Morlot. Foi cardeal na sua encarnação como François Nicolas Madeleine. Os superiores e os inferiores, e nos diz assim o Espírito: a autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas, ou seja, é um talento, é um recurso que a providência divina nos estende. É uma delegação, uma entrega, uma outorga, da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra como um direito, uma propriedade. Também não é. Nem nos foi dado para fazer o que quisermos, nem nos é um direito, uma propriedade que Deus nos deu, então podemos fazer o que quiser e acabou. Deus nos emprestou, nos favoreceu com o empréstimo deste recurso e teremos que devolvê-lo, e ao devolvê-lo prestaremos conta do uso que dele fizemos. Como tudo, não é? Como tudo. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma coisa nem outra, uma vez que lhes retira quando isto lhe apraz. Ou seja, Deus põe, Deus dispõe. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável, ou seja, nunca seria tirado dela autoridade de forma alguma, e nós não vemos isso acontecer. O que mais acontece é as pessoas perderem, por mais diversos motivos, aquilo que julgavam ter. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Se as pessoas tivessem consciência disso, a vida seria muito mais tranquila, não é?
Todo aquele que é depositário da autoridade, ou seja, que recebe a prova de ter autoridade por um tanto de tempo na terra. Então, todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. Ou seja, ele aqui, vamos repetir. Não deve se dissimular que tem o encargo de almas. Então, ele tem a responsabilidade sobre aquelas pessoas que ele está ali gerenciando naquele momento. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. E as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, no caso, má direção, não é? Ou de maus exemplos que essa pessoa dotada de autoridade venha a fornecer, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Então, tanto ele vai assumir as consequências ruins pelas más escolhas, como as boas consequências pelas suas boas escolhas. E assim é com todo o talento que Deus distribui para todos nós, seja qual for. Se o usamos para o bem, bom para nós. Se não o usamos bem, vamos ter que aprender, porque Ele não vai deixar de nos fornecer esse recurso. Muitas vezes nos tira para que nos ressintamos e percebamos que aquilo não é nosso. E assim, quando vier de novo às nossas mãos, teremos mais juízo em lidar com aquele valor, ou com aquele recurso, que é um valor. Todo homem tem na Terra uma missão, pequena ou grande. Então, nós estamos falando dos espíritos missionários. Esses têm missões relacionadas à humanidade. Mas aqui ele diz que todo mundo tem uma missão, pequena ou grande. Nós vemos como missão a paternidade e a maternidade são tidas como missões no livro dos Espíritos. Mas ele então inclui que todas essas tarefas que abraçamos ao reencarnar são missões também. Por quê? São tarefas. Missão não é uma tarefa. Então, todo homem tem na Terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. Faz todo sentido. Foi Deus que deu. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Então, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se nós não usamos bem o recurso, não entendemos sequer por que nos foi dado. Essa que é a verdade. Então, vamos precisar continuar repetindo a lição até que... Peraí, eu acho que não vou fazer isso não, isso aí não vai ser uma boa ideia. Vou fazer aquilo ali é uma coisa que vai trazer frutos para todos. Mas até chegarmos a esse momento de usarmos certos recursos tão positivamente, quantas vezes já não caímos, não é? Dificilmente recebemos pela primeira vez um grande encargo e nos saímos excelentemente bem. Imaginemos, Deus não vai nos dar uma Ferrari se acabamos de tirar, estamos começando ainda a entrar estamos entrando no carro, ele vai nos dar uma Ferrari? Não, ele nos dá um Fusquinha 65, né? Então assim ele vai nos dando uma cruz para o tamanho do nosso ombro. Assim vamos, agora vai aqui um pouquinho, se caiu no pouquinho, menos mal, né? Porque
se comprometeu não com tanto. Então, assim vai, na medida. Vamos lembrar lá da parábola dos talentos. Aqueles que devolvem ao Senhor o dobro, o que recebeu 2 devolve 4, o que recebeu 5 devolve 10, esses recebem, continuam, ficam com aquilo que se multiplicou. Deus fala assim, então agora você tinha 5, multiplicou, você está me devolvendo 10, então agora você tem 10. Então antes recebeu 5 e agora recebe 10. Por quê? Porque fez bom uso dos 5. Aquele que recebeu 1 e só devolveu 1, ele pensava que tinha 1, deixou de ter. Foi para quem? Para quem tinha mais, para quem soube usar mais. Então, com esta parábola, Jesus quer nos mostrar que nós não temos nada, que pensamos que temos. E quando fazemos mau uso, nos é tirado para que aprendamos o valor daquilo que estamos recebendo. Então, se caímos, se falimos, se não somos bem-sucedidos, nós não estamos entendendo o propósito do que nos foi oferecido. Ainda não. Mas Deus não tem pressa. Nós somos imortais mesmo. Uma hora lá, aprendemos. Fato é, isso vai acontecer. E ele continua nos dizendo assim, se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Ou seja, que mal você impediu que acontecesse? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazeres deles escravos. E nessa época ainda havia escravidão. Escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e de tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. Olha a responsabilidade. Muita, não é? O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. Não quer dizer nada. Por quê? Porque existe a lei de igualdade, nós somos igualmente, todos igualmente filhos de Deus. As diferenças são só aqui, visíveis na materialidade. E existe uma diferença que é temporária, que é a diferença de grau de maturidade espiritual, não é? De progresso espiritual. Mas dizemos é temporária. Por quê? Porque todos nós estamos caminhando dentro da lei do progresso, auxiliados pela lei do trabalho, para a condição de espíritos puros, e lá também. Então, todos nós, é tão igual que todos nós saímos do estágio de simples ignorantes e todos nós alcançaremos o estágio de espíritos puros. Não apenas aqueles que têm grau de doutor e etc. Sangue azul, né, que antigamente se pensava que era alguma coisa, e o sangue nem azul não é. Bobagem, né? Mas a gente já acreditou lá atrás que era muita coisa, né? Bobagem. E continua então o cardeal Morlot. O superior que está compenetrado, já vimos isso aqui, não é? O espiritismo, então, vamos lá, só voltar nesta frase para pegarmos aqui. O espiritismo, o superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza a nenhum daqueles que estão debaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O espiritismo lhe ensina que se o obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como estiver tratado ele mesmo. Então, se hoje é general, tá certo que um dia ele foi soldado, mas ele pensa que chegou a general e não volta atrás, mas volta,
porque na próxima ele vai voltar soldado. E aqueles lá que ele distratou podem ser seus superiores na próxima. E isso em qualquer outra posição, situação de hierarquia dentro da nossa sociedade, até mesmo dentro do lar. Nós vamos deixar esse último parágrafo da mensagem do cardeal, que fala sobre os superiores e inferiores, para amanhã, porque já estamos nos nossos 15 minutos. Então vamos terminá-la amanhã. Que Jesus nos abençoe a todos. E é interessante, só aqui compartilhando com os amigos, que a nossa mensagem, como tem ligação, não é? A gente vai se compenetrando cada vez mais nos estudos e os espíritos nos facilitam ligações até dos pontos que estudamos. Se tiverem a oportunidade de ver a mensagem de gotas do Evangelho de hoje, que foi a mensagem 248, foi 248.2020, ela fala exatamente sobre a prece àqueles que detêm autoridade. Aí nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque sempre gravamos o Gotas primeiro, e aí nos deparamos de novo com a questão da autoridade. É maravilhoso, nós só temos realmente o que agradecer. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.